Há um pó que sela todas as rachaduras na sua fundação. Ele custa menos que uma xícara de café. Endurece em 3 minutos. Ele se expande enquanto cura, preenchendo cada espaço microscópico de dentro para fora. E funciona mesmo quando a água está jorrando pela parede. Os romanos descobriram isso há mais de 2000 anos. Eles usavam cinzas vulcânicas misturadas com cal para construir aquedutos que ainda existem hoje. 2 milênios depois, uma versão moderna dessa mesma fórmula está na prateleira da sua loja de ferragens por apenas $1. Um único dólar. Enquanto isso, a indústria de reparo de fundações nos Estados Unidos sozinha gera quase 12 bilhões de dólares por ano. O empreiteiro médio cobra mais de $5.000 para consertar o que esse pó resolve por centavos. Eles não pararam de ensinar sobre isso porque falhou. Pararam porque funcionava muito bem. Um pó que qualquer pessoa pode misturar com água e aplicar com uma espátula de cozinha não pode sustentar uma indústria de 12 bilhões. E o que não pode sustentar uma indústria não pode ser divulgado. Esta é a história do pó de $1 que sela todas as rachaduras de fundação permanentemente e do império construído para garantir que você nunca descobrisse. Bem-vindo ao Forbidden Camping. Se essas histórias são importantes para você, o botão de inscrição e o sino são a melhor forma de preservar esse tipo de conhecimento. Aqui abrimos os cofres que a indústria manteve fechados. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. Em 1793, um engenheiro britânico chamado John Smin tinha um problema que ninguém conseguia resolver. Ele foi encarregado de reconstruir o farol Yetstone na costa da Cornualha, Inglaterra. A estrutura precisava resistir às ondas diretas do oceano, ao spray constante de água salgada e a tempestades que poderiam destruir paredes de pedra em uma única temporada. Toda a argamassa e cimento conhecidos na época se dissolviam na água em poucos meses. Smin precisava de algo que endurecesse debaixo d'água e nunca soltasse. Ele começou a experimentar diferentes tipos de calcário, queimando-os em várias temperaturas e testando o pó que sobrava. Descobriu que o calcário contendo argila, quando queimado na temperatura correta, produzia um pó extraordinário. Misturado com água, ele não se dissolvia, não amolecia, endurecia cada vez mais, e especificamente por causa da água, não apesar dela. Smin chamou isso de cal hidráulica, e ela se tornou a base do farol que durou mais de 126 anos. Mas o verdadeiro avanço veio 3 décadas depois. Em 1824, um pedreiro chamado Joseph Aspen, de Leeds, Inglaterra, aqueceu giz e argila finamente moídos em um forno, até que o cálcio fosse completamente queimado. O pó que sobrava era mais duro, mais forte e mais resistente à água do que qualquer coisa que o mundo já tinha visto. Ele chamou isso de cimento Portland, em homenagem às pedreiras de pedra da ilha de Portland. O que Aspen não percebeu foi que havia desbloqueado acidentalmente a mesma reação química que os romanos haviam descoberto séculos antes. As cinzas vulcânicas que eles retiravam das colinas perto do Monte Vesúvio continham os mesmos compostos de sílica que Aspen estava criando em seu forno. O Panteão, em Roma, construído em 125 d.C., ainda possui a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo, 2000 anos de idade e nenhuma rachadura. A fórmula nunca foi um segredo. Foi deliberadamente esquecida, porque na metade do século XX, a indústria da construção e reparo percebeu algo assustador. Se os proprietários soubessem que um pote de $1 de cimento hidráulico poderia selar as mesmas rachaduras que os empreiteiros cobravam milhares, todo o modelo de negócios entraria em colapso. Fique comigo, porque os números por trás dessa supressão são realmente perturbadores. Mas primeiro, este vídeo é apenas a ponta do iceberg do que foi enterrado. Compilei tudo o que a indústria de reparo de fundações não quer que você saiba em um único cofre. Tudo dentro do cofre Forbidden Camping. O Guia do Matador de Rachaduras de Fundação, um manual passo a passo que mostra exatamente como selar todos os tipos de rachaduras com um pó de $1. O plano de impermeabilização de porão. O sistema completo que os empreiteiros usam, mas cobram $10.000 para instalar. O manual de reparo de concreto cobrindo pisos de garagem, calçadas, paredes de contenção e entradas usando os mesmos materiais suprimidos. O Guia de Sobrevivência de Inspeção Residencial, para que você saiba o que os empreiteiros deliberadamente deixam passar para vender depois. E o dossiê de custos ocultos expondo a verdadeira margem de lucro em cada reparo doméstico comum. Mais de 10 guias em um só lugar. Sem enrolação, direto ao ponto. O link está na descrição, mas fique aqui, porque o vídeo está apenas começando. Agora, vamos falar sobre o que esse pó realmente faz dentro de uma rachadura. O cimento hidráulico é um pó seco, feito de uma mistura cuidadosamente controlada de silicatos de cálcio, aluminatos de cálcio e gesso. Quando você adiciona água, uma reação química chamada hidratação começa imediatamente. As moléculas se reorganizam e formam estruturas cristalinas que se entrelaçam e endurecem. Mas aqui,
está o que torna o cimento hidráulico diferente de qualquer outro preenchimento na prateleira. Enquanto cura, ele se expande, não muito, mas o suficiente para pressionar firmemente contra as paredes internas da rachadura. Selantes comuns, epóxis e espumas encolhem quando secam, deixando espaços microscópicos que a água eventualmente encontra novamente. O cimento hidráulico faz o oposto. Ele cresce fisicamente no espaço, criando uma vedação que fica mais firme, não mais frouxa, com o tempo. E a propriedade mais crítica de todas é que ele endurece mesmo na presença de fluxo ativo de água. Você literalmente pode aplicar este produto em uma rachadura enquanto a água está jorrando por ela. E em 3 a 5 minutos, o fluxo para completamente. Nenhum outro produto de consumo no planeta faz isso. Um aqueduto romano de 2000 anos e a parede rachada do seu porão podem ser selados com a mesma química fundamental. $1 versus $5.000. Mesmo resultado. Agora, aqui é onde os dados ficam feios. De acordo com análises da indústria, o mercado de serviços de reparo de fundações nos Estados Unidos e Canadá foi avaliado em quase $12 bilhões em 2025. O trabalho médio de reparo de fundação custa aos proprietários pouco mais de $5.000, de acordo com dados do Home Advisor, mas a faixa típica vai de cerca de $2.200 para trabalhos menores a mais de $8.000 para reparos moderados. Trabalhos estruturais graves podem ultrapassar $30.000. E a substituição completa da fundação pode custar entre $20.000 e $100.000. Enquanto isso, um único recipiente de cimento hidráulico custa entre $1 e $3 em qualquer loja de melhorias para casa. Esse mesmo recipiente contém pó suficiente para selar várias rachaduras em uma fundação residencial padrão. O custo do material para o qual um empreiteiro cobra $5.000 muitas vezes é menor que o que você gasta no seu café da manhã. E pior ainda, a maioria das apólices de seguro residencial nos Eclexton, Iowa, exclui explicitamente danos à fundação. Isso significa que, quando aparecem rachaduras, e elas aparecerão em praticamente todas as casas com mais de 10 anos, você paga do próprio bolso. O empreiteiro aparece, usa um nome sofisticado como injeção de pressão hidrostática, ou remediação de rachaduras com epóxi, para descrever um processo que, fundamentalmente, é o mesmo. Mistura o composto, pressiona na rachadura, deixa curar. A diferença está na fatura. O composto deles custa menos de $50. Sua fatura lê $5.000. A terminologia existe por um único motivo: fazer o processo parecer complexo demais para você tentar sozinho. E é exatamente nisso que eles contam. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre reparo de fundações do que 99% dos proprietários nos Eclexton. Você conhece o produto, o custo e quem lucra com a sua ignorância. Se ainda não pegou o cofre Forbidden Camping, tudo o que descrevi e muito mais está dentro, passo a passo, com fotos e nomes exatos de produtos. O link está na descrição e pode ser a melhor relação dólar-conhecimento que você já viu. Agora fique comigo, porque o que vem a seguir é a parte que eles realmente não querem que você ouça. Por que um produto de $1 não é a recomendação padrão para todas as fundações rachadas no Zikuriwa? Por que toda pesquisa no Google sobre rachaduras de fundação leva direto a anúncios de empreiteiros cobrando milhares de dólares? Aqui está a resposta, e não é complicada. A indústria de reparo de fundações gera quase $12 bilhões por ano no Shipping Armira e Canadá. Essa receita depende inteiramente de uma coisa: sua crença de que o reparo de fundações é complexo demais para você. Você não pode patentear o cimento hidráulico. Ele está em domínio público há mais de 2 séculos. Você não pode criar uma versão proprietária que force os proprietários a voltar todo ano. Você não pode gerar receita recorrente com um produto que custa $1 e dura para sempre. Todo o modelo econômico da indústria de reparo de fundações exige que você acredite em 3 mentiras: que rachaduras na fundação são inerentemente perigosas e exigem avaliação profissional antes de qualquer ação; que o processo de reparo requer equipamentos industriais especializados que apenas profissionais licenciados possuem; que um reparo de Iowa House é arriscado e poderia piorar o problema, anulando a garantia ou o seguro da sua casa. Cada uma dessas mentiras foi projetada para mantê-lo ao telefone com um empreiteiro, em vez de ir à loja de ferragens. A verdade é que a grande maioria das rachaduras residenciais é causada pelo encolhimento normal do concreto e pelo movimento sazonal do solo. Elas parecem aterrorizantes, mas a maioria é cosmética ou problemas estruturais menores que o cimento hidráulico resolve permanentemente. O ciclo de congelamento e descongelamento é o principal culpado. A água infiltra-se nos poros microscópicos do concreto durante a chuva. Quando chega o inverno, essa água congela e se expande cerca de 9%, forçando a rachadura a se abrir mais. O próximo degelo deixa mais água entrar. O próximo congelamento empurra a rachadura ainda mais.
Cada inverno que passa sem reparo piora a rachadura exponencialmente. E cada inverno que passa é mais um ano em que o empreiteiro pode cobrar um preço mais alto. Eles não estão esperando você ligar. Eles estão esperando a rachadura ficar cara o suficiente para justificar $10.000. Um conserto de $1 hoje previne um desastre de $10.000 amanhã.